Eu queria então convidar vocês que abrissem no Salmo número 20, por favor. Salmo número 20. Salmo 20 diz assim a partir do título: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O título do sermão é Torcedores de Cristo. Torcedores de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nossa oração agora, Senhor Deus, é que o Senhor nos capacite através da Tua palavra, a proclamação dela, para vivermos, em primeiro lugar, para o Teu reino, para a Tua justiça. E assim as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos a colocar o Teu reino em primeiro lugar. Que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu estava preparando esse sermão, veio à minha mente duas situações, dois eventos, dois episódios. O primeiro foi um filme que eu gosto muito, que é O Coração Valente, bem antigo. Mel Gibson era o diretor e o ator principal do filme. Ele está no personagem chamado William Wallace, não sei se você se recorda. Tem uma cena principal do filme onde a Escócia está para enfrentar a Inglaterra, o exército de um lado, o exército do outro. E muitos guerreiros da Escócia querem desistir, querem voltar para casa quando veem o exército gigante da Inglaterra, sentem medo e querem ir embora. E aí você vê o guerreiro Wallace com o cavalo fazendo aquele discurso de motivação para botar coragem nos homens para ir para a guerra. Ele faz aquele discurso bem feito, atiça os homens, os caras ficam tudo doidos e vão para a guerra. Quando eu li esse salmo, foi mais ou menos essa imagem que eu tive em mente. Porque o que você tem aqui realmente é um salmo de motivação. Mas não achei que esse episódio do Coração Valente fosse o melhor que se encaixasse aqui. Porque você tem ali um guerreiro, você tem um líder que está motivando um grupo de pessoas para a guerra. Eu acho que aqui é diferente. Aqui é o contrário. Aqui é uma torcida motivando e gritando para o seu herói e para o seu campeão vencer. Estão gritando, cantando, motivando, berrando para que o seu herói vença. Então seria mais ou menos uma torcida
um boxeador ou para um jogador de tênis, e ali naquela torcida, gritando e cantando. E até a gente vê isso nos jogos de futebol no nosso país, né? Tanta gritaria, aquele grupo de gente, de torcida organizada, gritando e berrando. Tem alguns até que tem momentos difíceis, começam a orar e oram, né? Torcendo, que aqui também é uma oração para que o time vença. Então até a oração existe. Aqui esse salmo é exatamente isso que nós temos. É Davi, veja que o título diz que é de Davi, que ele é o rei. Então ele escreveu um cântico para que os torcedores dele cantassem em favor dele. Engraçado, né? Até aí, é um pouco esquisito, mas é exatamente o que tem. Aí Davi fez um hino, um cântico, para que Israel cantasse para Deus, a fim de que o rei fosse vitorioso. Então é uma oração pelo Messias, é uma oração pelo ungido do Senhor, uma oração em favor do ungido do Senhor. E aí, quando eu peguei que essa era a ideia do salmo, eu pensei logo no termo atletas de Cristo, né, que tem, os atletas de Cristo desde criança, a gente sabe que existe isso. Só que é o lado oposto aqui do salmo, não é atletas de Cristo. Eu nunca ouvi alguém dizer que tem os torcedores de Cristo, nunca ouvi, nunca. E eu acho que esse salmo é o que nos dá esse respaldo, que nos ensina hoje que devemos ser torcedores de Cristo. Porque o termo ungido, se você olhar, preste bem atenção, versículo número 6, está vendo? Sei o que o Senhor salva ou ser ungido. Ungido aí, se pudesse colocar a tradução Cristo, está certíssimo, porque Cristo significa ungido. É a tradução para Messias. Então, quando você olha para esse texto, você vê um texto, um salmo messiânico. Eu não vou nem gastar muito tempo aqui para defender como isso aqui aponta para Jesus Cristo. Até na história da igreja até é considerado amplamente que esse salmo é um salmo cristocêntrico, de uma oração em favor do Messias, do Cristo. E isso é entendido por duas partes do texto de forma até bem clara. Primeiro, veja a torcida pelo Messias, verso de 1 a 4. Olha a torcida aí, diz o versículo 1. O Senhor te responda. Veja a segunda pessoa do singular. Te responda, responda a você. Você é quem? O rei, o Messias. Então é o povo de Israel orando a Deus e cantando a Deus para que responda o Messias. Quando? No dia de dificuldade, no dia da tribulação. E o nome do Deus de Jacó te eleve. Eleve quem? O Messias, em segurança. Te proteja. E que Ele responda no momento de aflição e de dificuldade. Que Deus faça isso com o Cristo. Ele continua no versículo 2. Do seu santuário te envie socorro. Envie socorro para quem? Para o Cristo. Então estou orando, clamando, cantando a Deus para que socorro seja enviado lá de Jerusalém, até dizer no versículo 2 ainda, desde Sião te sustenha. E aqui está um ponto de contato com o Salmo 2. A mesma coisa é dita no Salmo 2, que é um salmo também reconhecido como messiânico, que a ajuda e a reconhecimento que o Messias é filho de Deus, eu hoje te gerei, é lá de Sião. Mesma ideia aqui do versículo 2 do Salmo 20. E aí no versículo 3, eles pedem a Deus, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. O teu culto, o teu serviço de adoração, seja aceito por Deus. Que Deus se lembre, não se esqueça jamais de como você, rei, serviu corretamente, adorou a Deus, glorificou o nome dele. Que Ele se agrade disso. E no versículo 4,
essa torcida termina dizendo: concede-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Observe quantas vezes aparece esse pronome, né? Teu. Realmente é Israel cantando em favor do Messias, do Cristo. E aqui no final é para que todos os desejos, todos os desígnios, todos os planos, todos os projetos do rei sejam realizados por Deus. Mas aí o texto é interessante, não apenas eles cantam, torcem, gritam, oram em favor do Messias, mas eles vão para a festa. Eles vão festejar, que nem realmente um jogo de futebol depois da vitória. Eles vão curtir, vão para a balada, vão festejar. A partir do versículo 5 até o versículo 7, isso ficou bem claro. Veja os verbos aí, agora muda. Sai da referência, a ênfase para uma segunda pessoa, que ele te ajude, que teus desígnios sejam realizados. Agora eles botam para a primeira pessoa do plural. Veja a reação do povo de Israel. Celebraremos, olha aí a festa. Nós vamos celebrar com júbilo, com muita alegria. Vamos sair feito doido pelas ruas, gritando e celebrando o quê? A tua vitória. Depois de ganhar o jogo, depois de ganhar a pelada, depois de vencermos o adversário, nós vamos curtir, vamos celebrar, vamos gritar muito. E em nome do nosso Deus, olha como parece mesmo um jogo. Hastearemos pendões, vamos botar a nossa bandeira lá em cima. Depois da vitória, meu amigo, vamos pegar a nossa bandeira, e não vai ser a bandeira de qualquer outro time, nem a nossa, porque não é por nós que estamos torcendo, é pelo nome de Deus. Veja que a ênfase no nome de Deus aqui é várias vezes. No versículo 1 você vê isso, no versículo 5 de novo repete: em nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos botar a bandeira, não é por nós que estamos cantando, não é por nós que estamos torcendo, não é por nós que estamos celebrando, nós estamos celebrando a vitória do nosso Deus, usando o nosso Rei Messias. Nós vamos botar a bandeira lá em cima como vitoriosos. E aí eles pedem de novo: satisfaça o Senhor a todos os teus votos, todos os teus pedidos. E aí no versículo 6 eles passam da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular. Agora sei, fica uma questão bem pessoal, sai do questão congregacional e cada um vai falar de forma individual. Eu tenho a certeza que o Senhor salva. E aí tem a palavra Cristo, que não tenho dúvida, que óbvio se refere a Davi na época, mas isso já apontando para o filho de Davi, o filho maior de Davi, que é Jesus Cristo. O Senhor salva o seu ungido. E a palavra vitória lá no versículo 5 também é salvação. Podia ser traduzido também como salvação. Celebraremos com júbilo a tua salvação, no versículo 5. E aí faz sentido também no versículo 6. Agora sei que o seu Senhor, aí vem a questão verbal, salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa, com a salvação, com a força de salvação de sua destra. Também lembra aí o Salmo 2, que dos céus é que está o ungido de Deus, é onde ele vem para zombar contra os seus adversários, mostrando a relação do Salmo 20 com o Salmo 2, e como os dois são messiânicos, falando de Cristo Jesus. O versículo 7 mostra ainda mais a questão da celebração e da festa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos. De novo aí a ênfase do nome de Deus. Em o nome do Senhor nosso Deus. Então eles celebram a vitória, eles botam bandeiras, celebrando o nome de Deus. E essa vitória, mais uma vez, não é em prol deles, e como qualquer torcedor de time. Você vê isso depois de um domingo de vitória, os caras tirando onda dos outros na segunda-feira e se orgulhando do time que venceu. Você vê isso, é um orgulho miserável. Aqui, em vez de ser time, entre eles, entre homens, a glória
não é nos artifícios da vitória, não é nos instrumentos da vitória, não é no talento que eles têm da vitória. Em última análise, reconhecem que a vitória desse Messias é por causa do nosso Deus. Nós não confiamos nem em carros, nem em cavalos, mas o nosso orgulho dessa vitória é por causa do nome do nosso Deus. Então eles celebram, eles hasteiam bandeiras, eles têm certeza da vitória e eles se orgulham desse Deus que é vitorioso. Ao ponto até de eles dizerem no versículo 8, o orgulho é tão grande que eles dizem: eles se encurvam e caem, aqueles que não estão contigo, vão ficar na lona. Nós, porém, nos levantamos. E veja, quando diz levantar, se pressupõe a ideia de cair. Tem momento que a gente vai cair mesmo, vamos perder. Não tem problema não. E essa derrota aqui é a ideia de morte. E o verbo levantar nos Salmos muitas vezes significa ressurreição. Vamos ressurgir. Mesmo depois de cair, morrer. Vamos surgir, ressurgir dentre os mortos. E nos manteremos de pé. Não por causa de nós mesmos, não por causa da nossa força, não por causa da nossa inteligência, mas porque o nosso Deus é que dá a vitória ao rei. E aí, por último, no versículo 9, eles oram mais uma vez para finalizar em favor do rei, mostrando que a vitória do rei é a vitória do povo. Que Deus ouviu o clamor do rei, como está no versículo 1. O Senhor te responda no versículo 1. Também no versículo 9 é para nos responder. Veja o verbo responder tanto no versículo 1 quanto no versículo 9, fechando muito bem o salmo. Se o clamor para o ungido, a vitória para o Messias, a salvação para o Cristo, é a mesma vitória, salvação para a igreja. Porque ele diz: ó Senhor, dá vitória ao rei, dá salvação ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Porque quando o Senhor responder ao rei, o Senhor também vai nos responder quando nós orarmos. Porque a vitória do rei é a vitória nossa também. A salvação do rei, a salvação nossa também. Então, bem simples, o salmo acabou. Só isso. Você vê a torcida, você vê os gritos de motivação cantando em favor do seu herói, do seu campeão, do seu rei, do seu Messias, do seu Cristo, nos versículos de 1 até 4. Nos versículos de 5 até 7 e 8 você vê eles celebrando a vitória, até por antecipação. E depois no versículo 9, eles orando mais uma vez, pedindo para que Deus dê a vitória ao Cristo. O que podemos tirar como lições desse salmo? 3 lições só. E eu quero ser breve. Primeira lição que esse salmo me deu foi algo que eu não tinha pensado antes. Eu já tinha orado de uma certa forma, mas nunca de uma maneira como esse salmo me ensinou. Eu queria que a primeira igreja também começasse a orar como esse salmo nos ensina a orar. Como é que a igreja nos ensina a orar? Orar em favor de Jesus. Opa, mas nunca, peraí. Eu já orei a Deus Pai por meio de Jesus. Eu já orei diretamente a Jesus, como fez Estevão, lá em Atos. Mas orar a Deus o Pai para que abençoe Jesus, eu nunca fiz isso. Estranho. Que coisa esquisita. Mas é exatamente isso que esse salmo nos ensina. Não tem nada de heresia, nada de heterodoxo. Na verdade, você tem até respaldo bíblico no Pai Nosso, quando você diz: venha o teu reino. Que reino de quem? De Cristo. E quando você diz: venha o teu reino, que sentido você está orando? Você está orando a Deus o Pai.
em favor do rei, para que o seu reino seja vitorioso. Qual foi a última vez que você torceu por Cristo Jesus dessa maneira em oração? Para que o reino dele, para que ele, Jesus Cristo, seja vitorioso. Qual foi a última vez que você orou em favor de Cristo? Quando você olha para o Salmo, não é interessante que isso é que aconteceu mesmo? Tem algumas coisas que agora não dá para a gente orar mais, né? O Senhor te responda no dia da tribulação, porque Jesus não está mais em tribulação, Jesus está na destra de Deus Pai sem sofrimento nenhum. Foi aí que me deu um estalo, sabe? Fiquei pensando, rapaz, que interessante. Tem um aspecto na história da redenção que lá no Getsemane, lembra do Getsemane, quando Jesus estava prestes para ir para a cruz, estava suando sangue. E ele foi lá para o quê? Orar a Deus exatamente para um momento dificílimo da vida dele, onde ele estava enfrentando os inimigos, para ele ter a vitória e a salvação. E foi o que os discípulos fizeram. Ele pediu, vamos lá, Pedro, João e Tiago, orem comigo. O cara foi dormindo. Quando você lê aquela passagem, você pensa que Jesus foi totalmente abandonado, só ele orou, ninguém orou em favor dele. Mas depois você começa a pensar e dizer, rapaz, não, aquilo ali é resposta de oração. Não daqueles 3 discípulos, mas de oração de milhares de anos atrás, de homens e mulheres que cantaram esse Salmo 20. Ao dizer, Senhor, te responda no dia da tribulação, no dia do Getsemane, Cristo não estava sozinho em oração. Já tinha sido orado por ele, o Salmo 20. Mas tem certas coisas que podemos orar igual o Salmo aqui. Qual? Lembra dos teus holocaustos. Orar para Deus e dizer, Senhor Deus, lembra do sacrifício e do holocausto de Cristo Jesus. Não do que ele ofereceu de bois ou de bodes, que até ele fez isso mesmo no templo, quando ele estava aqui. Mas o sacrifício e o holocausto supremo dele na cruz por nós. Lembra do que ele fez naquela cruz. E você pode orar assim. E que oração devemos fazer? Senhor, dá vitória ao Rei. Dá vitória ao Rei Jesus. Que tal a gente começar a orar cada vez mais de forma fervorosa dessa forma? Mas sabe por que a gente não ora assim? Porque estamos mais preocupados com o nosso reino, com a nossa vitória, com a nossa conquista aqui das coisas deste mundo. A nossa perspectiva não é uma perspectiva de reino de Cristo, no dia de estar dentro de Deus Pai. É óbvio que ele já venceu Satanás, é óbvio que ele já venceu o inferno, é óbvio que ele já venceu o pecado na cruz. Legalmente, mas historicamente ainda isso ainda está em desenvolvimento. Ainda precisa muitos inimigos serem derrotados, até chegar ao último, que é a morte, de uma vez por todas, como diz 1 Coríntios capítulo 15. E esse salmo nos ensina para que a primeira igreja comece diretamente, de forma consciente e diariamente a orar em favor do Rei Jesus Cristo. Segunda aplicação. Também acho interessante demais isso aqui. Presta atenção no salmo. Veja como ele diz assim: celebraremos com júbilo a tua vitória. A palavra aí é salvação, a tua salvação. Quando ele diz no versículo 9, Senhor, dá vitória ao rei, a palavra aí, salva o rei. Quando ele diz do seu santo céu com a vitoriosa força, a palavra aí é salvação. Versículo 6 fica bem claro: agora sei que o Senhor salva o seu Cristo. Você parou para pensar a perspectiva que é de que Jesus também precisou de salvação? Também é outra coisa que parece heresia, não? Primeiro orar em favor de Jesus, depois orar
pela salvação de Jesus. Eu pensei que Ele é que me salvar. E aqui eu vou orar para que Deus o salve. Pelo menos esse salvo fez isso. Mas como assim? Simples. E aqui está uma das coisas mais belas para a gente aprender numa aplicação teológica e doutrinária. Isso não é uma aplicação prática para o seu dia a dia, que você sozinho em casa pense para o seu dia a dia. Mas veja que coisa interessante. A oração não é para que Jesus seja salvo porque Ele é pecador. Não, Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. Foi o único homem inocente e perfeito na face da terra. A oração não é para Ele ser salvo porque Ele é pecador, mas para que Ele seja salvo das consequências do pecado meu e seu. Para que Ele seja salvo do quê? Do inferno que Ele experimentou na cruz. Para que Ele seja salvo do quê? A morte que Ele experimentou na cruz. Que Ele seja salvo do quê? De todas as desgraças, misérias e consequências que o pecado trouxe consigo. E o salmista está orando por todas as vezes: salva o Messias, não do pecado, porque ele não tem pecado nenhum, mas salva-o das consequências do pecado que eu e você trouxemos nesse mundo lá com Adão até hoje. E aí, quando você começa a pensar dessa maneira, você começa a entender que Jesus precisava de salvação e foi o homem mais crente que esse mundo já viu. É impressionante essa perspectiva. A gente pensa que exercer fé só é para nós, meros mortais pecadores, quando na verdade, umas lições para você levar para casa é de que todo dom, todo fruto do Espírito que você exerce hoje, Jesus teve que exercer ele primeiro. Um deles, principalmente, é o que? Fé. Eu nunca pensei que Jesus precisou de fé, mas ele foi, e é muita fé. Porque ele teve tentações iguais às nossas tentações. E nos momentos mais difíceis da vida dele, ele teve, como homem, exercer fé e crer e acreditar nas promessas que Deus deu para ele. Não é à toa que o Salmo 22, veja o Salmo 22, que é um salmo totalmente messiânico, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Veja o versículo 10 como é massa. Massa demais isso aqui, olha que informação. A ti me entreguei, ou pode ser traduzido: em ti confiei, acreditei, tive fé, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Que coisa espetacular! Desde o ventre, desde a encarnação, desde a concepção, Cristo teve que exercer fé nas promessas do nosso Deus. Vamos ver outro texto agora lá em Hebreus, para você ver que não estou variando, nem pensando doidice. Agora vamos ver Hebreus dizendo que isso aqui é Cristo, mas capítulo 2 de Hebreus, só o versículo 13. O contexto está falando de Jesus, e ele está citando textos do Antigo Testamento para dizer que Jesus foi quem disse. Hebreus 2, verso 13. Aqui ele vai citar um texto de Isaías, capítulo 8, e vai dizer que é Jesus quem disse. Veja o que é dito sobre Jesus. Hebreus 2, verso 13. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. Eu porei em Deus, é Jesus dizendo, a minha confiança. Pode para o Salmo 20. Não é espetáculo isso? É lindo demais isso aí. Para saber que o seu Salvador, ao mesmo tempo, foi salvo e precisou exercer fé como você exerce hoje. E pasmem, é óbvio que ele não foi salvo porque ele tinha pecado, mas é uma perspectiva bíblica.
em certo sentido, foi também por causa do pecado. Não dele que ele realizou, mas dos pecados meus e seus imputados a ele. Lembra? 2 Coríntios 5. Lembra? Aquele que não pecou, que é Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós. Então, mesmo se ele tem cometido pecado, se ele tem realizado nenhum pecado por causa do meu e seu pecado, também ele teve que ser salvo do pecado. E ele, como homem, teve que exercer fé monstruosa nos momentos mais difíceis da sua vida. Por exemplo, Getsemane, como eu citei. Aquele momento onde ele teve que suar sangue como homem, com angústia e pavor de alma, ele teve que se agarrar nas promessas divinas. E mesmo no momento pior do que o Getsemane, na cruz, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando tudo está contra mim, é difícil, que coisa difícil vai acreditar nas duas promessas quando o Senhor me abandona. Mas mesmo assim, de forma fantástica, foi o homem que mais exerceu fé nesse mundo. No finalzinho de tudo ele diz: para ti entrego o meu espírito. Que fantástico. Mesmo quando o pai virou as costas para ele, ele sabia das promessas que Deus fez, de todo o plano, e mesmo no momento mais crítico que um homem poderia passar, ele exerceu a maior fé que esse mundo já viu. É por isso, irmãos queridos, ao observar que ele exerceu essa fé por você, é que entendemos Hebreus capítulo 2, quando diz para nós continuarmos na carreira, correndo, olhando firmemente para quem? Lindo. Para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Por que ele é autor e consumador da nossa fé? Porque ele teve que exercer fé primeiro que você. E não foi algo pequeno, não foi algo fácil, não foi algo, ele é Deus, passou por tudo. Não, ele era Deus por um lado, você não pode esquecer, ele era homem para o outro ao mesmo tempo. Que coisa linda. Para que você, ao passar por suas dificuldades, a sua carreira como cristão, possa olhar para este homem e ver que pessoas torceram por ele. Testemunhos, nuvens de testemunhos estavam na arquibancada, torcendo por Cristo para ele correr e fazer pouco caso da cruz e da sua vergonha, porque ele estava olhando para a alegria que estava proposta. É uma das verdades teológicas, talvez para mim, as mais fantásticas. Que todo dom e todo talento e todo fruto do Espírito que Deus possa me dar, simplesmente foi primeiro exercido pelo meu mestre, pelo meu campeão, pelo meu Senhor. Até a fé, eu nunca imaginei que ele poderia exercer fé, talvez ele nem precisasse. Foi o que mais utilizou e mais exerceu fé, o homem mais crente do universo, porque não titubeou em nada, mesmo nos momentos mais críticos que um homem poderia passar. Ele não abandonou e não esqueceu das promessas que Deus fez a ele. Quando você entender que ele fez isso por você, aí você tem condição de andar nos mesmos passos essa nossa maratona cristã, para depois receber a coroa da justiça no último dia. Mas esse salmo ainda é mais fantástico ainda, porque me deu outra lição. Também me fez pensar noutra coisa. E essa é a última para a gente finalizar. Preste bem atenção nela. Que a aplicação do sermão todo é: quero que você e eu nos tornemos cada vez mais torcedores de Cristo, fanáticos por Cristo. Sabe aqueles torcedores do Corinthians, que são doidos, né? Do Flamengo, esse fanático maluco capaz de matar outros por causa do time.
Só que tem um problema. Você só vai torcer por Jesus. Você só vai torcer para que Jesus vença se você primeiro acreditar que você torceu para que ele perdesse. Deixa eu repetir. Você só verdadeiramente vai torcer, ser um fanático pela vitória do Messias Cristo Jesus, se você verdadeiramente, genuinamente acreditar que primeiro você foi um torcedor para que ele perdesse feio. Feio. E talvez seja a sua situação hoje ainda essa, de torcer para a derrota de Cristo. O nome Fabrice Muamba significa alguma coisa para você? Fabrice Muamba. Não? Nunca ouviu falar? Foi no dia 17 de março de 2012, um dia desse. O jogador Fabrice Muamba estava jogando um campeonato inglês. Estádio lotado. No dia do St. Patrick's Day. E no meio do jogo ele caiu. Puf! No campo. Ninguém bateu nele, ninguém tocou nele. Simplesmente ele desabou no campo. Em segundos, médicos foram socorrer o homem. Os colegas deles começam a chorar. E aí as pessoas que estavam no estádio, eram 40 mil pessoas no estádio, ficaram em silêncio total. Até na entrevista o homem disse que poderia ouvir uma agulha cair no chão. Havia pessoas com as mãos para os céus, orando visivelmente, porque ele estava tendo um ataque cardíaco. Até um cardiologista que estava na arquibancada, pula da arquibancada, fala com os responsáveis e voluntariamente vai ao campo para ajudar o cara. E aí cada massagem, cada pancada dada no peito do Fabrice Muamba, aplausos de 40 mil pessoas começou a acontecer. Cada pancada no peito dele, mais aplausos. E aí do nada, espontaneamente, começam a gritar e a cantar: Fabrice Muamba! Fabrice Muamba! 40 mil pessoas torcendo para que Fabrice Muamba vivesse. Em minutos, na TV, nas redes sociais, no Twitter, em todo canto, todo mundo já sabia. Aí eu fui até atrás, botando na Globo.com, até o Ronaldo Fenômeno está lá: estamos torcendo por você, Fabrice Muamba, para que você viva. Gente orando por ele. E ele não tinha nenhuma relação com aquelas 40 mil pessoas. Mas elas queriam que Fabrice Muamba vivesse. Mas quando o nosso Criador se tornou carne humana e estava pendurado numa cruz, ninguém torceu para que ele vivesse. Ah, sim! Alguns desejavam que ele vivesse, para que Elias pudesse voltar e aparecer. Ninguém cantou o seu nome quando ele estava na cruz. Ah, cantaram, exceto por zombaria. Poucas horas antes, unidos em coral, gritavam: crucificam! 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 Por quê? Por que ninguém apareceu naquele momento?
Irmãos, consegue imaginar? Consegue imaginar Fabrício Muamba no chão? E os colegas dele de time dissessem: eu lá sei quem é esse. Sei lá quem é esse doido aí. Ou os adversários, jogadores adversários, vendo ele no chão, começassem a cuspir nele. Já imaginou isso? Já imaginou os médicos, ao invés de correrem, parados lá na arquibancada, apenas assistindo tudo que acontecia? Já imaginou? Já imaginou os torcedores apostando quem ia ganhar a camisa de Fabrício Muamba quando ele estivesse no funeral? Já imaginou isso? Ou já imaginou os fãs gritando: morre, morre, morre Fabrício Muamba? Consegue imaginar? É inimaginável isso. Teria uma comoção global uma situação dessa. Mas o único verdadeiro inocente homem que estava pendurado em uma cruz, nós o negamos, nós o ignoramos, nós zombamos dele. Era como os soldados apostando as suas vestes como se fosse qualquer outra crucificação. E nós, com a nossa vida hoje, gritamos por causa dos nossos pecados: morre, morre, morre. Porque lá no nosso coração, nós odiamos a Deus. Nós torcemos para que Ele morresse, para que o meu reino, a minha vontade, os meus desejos aqui prevalecessem. Mas qual foi a resposta desse Jesus para tudo isso? Qual foi a resposta dele? Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. E qual foi a resposta do Pai a esse pedido de Jesus? Um silêncio, mas que rasgou o véu do templo. E a resposta do Pai para o Filho era: traga muitos para a glória. E aí, envergonhado, eu ouço a minha própria voz de zombaria com os escarnecedores naquele momento. Mas quando começam a pensar que foi exatamente porque ele foi àquela cruz, abandonado e sozinho, sem ninguém a favor dele, é que a minha vergonha se torna em orgulho. Porque foi o único guerreiro do universo que venceu dessa forma. Porque foi exatamente que ele morreu daquela maneira, crucificado, abandonado, envergonhado, desumanizado, tratado como um verme, por causa dos meus pecados, é que ele me fez virar a casaca. Ele me fez virar a casaca, eu torcia contra ele. E agora, ao ver os meus pecados pendurados naquela cruz, por puro amor por mim, ele me fez virar a casaca de um time falido que era o meu e começar a torcer por um campeão que venceu o pecado, a morte, o inferno, Satanás e eu mesmo. Foi o único que venceu assim. Foi o único que não foi salvo da morte, mas através da morte, para trazer a vida. De tal forma que a vitória dele é minha, que a mesma fé dele é a minha, que vai além desse mundo. E aí está uma das coisas fantásticas que nós temos que exercer. A fé de Cristo não foi uma fé neopentecostal ou uma fé presbiteriana camuflada que nós adoramos a Deus, torcemos por Jesus para que possamos ter vitórias aqui nesse mundo, na nossa família, nos nossos empregos, nos nossos filhos, com a nossa saúde, com as coisas daqui, da política, da economia. Nada disso. Nós temos uma fé que é a mesma descida dele, que vai além desse mundo, para que possamos cantar o Salmo 20 e torcer e dizer: Senhor, dá vitória
ao meu rei. Você só vai poder fazer isso se você entender e acreditar que há 2000 anos atrás aconteceu aquilo por causa do seu pecado hoje, que foi uma torcida para a derrota dele. E ele usou essa torcida contra ele, para que fosse ao seu favor, a fim de que ele morresse por você, trouxesse você para a casa do Pai, e mudasse o seu coração, e tornasse você um torcedor de Cristo. A minha esposa disse, quando estava falando desse sermão para ela, achei brega esse negócio de torcedor de Cristo. Coisa brega. Isso é mesmo, é brega. Talvez o melhor título não é torcedores de Cristo. Mas depois de ver o que ele fez por mim, da forma como ele foi vitorioso, não é torcedores de Cristo, mas adoradores de Cristo. E se ele foi capaz de fazer isso por mim, a minha vida toda é dele. Eu tenho um prazer de, um dia na semana, poder expressar isso no culto público. Então eu conclamo a vocês a examinar vocês mesmos, o pecado de vocês, como uma torcida contra o Messias. E ao perceber isso, essa torcida ele virou e venceu, mesmo na derrota ele trouxe a vitória. Para que o seu coração pulse e saímos daqui fanáticos, muito mais fanáticos do que torcedores do Corinthians, do Flamengo, ou quem quer que seja, pela vitória, pela conquista e pelo reino do único campeão que venceu perdendo, que ganhou na derrota, que trouxe vida na morte, que conquistou torcedores através da torcida contra deles. Não apesar da torcida contra, mas a usar o seu pecado contra ele mesmo e derrotando deles na cruz. Ninguém é igual. Desafio você. Que herói é igual a esse? Ninguém. Somente Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Cristo Jesus. Que insanidade é o homem. Como pode o nosso coração se comover por alguém que está tendo um ataque cardíaco no meio de todo mundo, mas ao mesmo tempo não mover uma palha? Na verdade, fazer o contrário. Para o único que realmente foi inocente e justo nesse mundo. Que possamos em toda a nossa vida seja uma adoração, uma torcida a Cristo. Eu te peço, Senhor Deus, por aqueles que dizem-se crentes e cristãos, mas não têm a coragem de abrir a boca para louvar o Senhor durante o domingo, para cantar e torcer e louvar aquele que venceu a tudo e a todos. Você possa despertá-los, acordá-los, porque a nossa boca elogia e louva aquilo que nós admiramos e achamos valoroso. Possamos valorizar Cristo mais do que tudo nesse mundo, e assim torcer, louvá-lo e glorificá-lo mais do que tudo nessa vida. O que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.